Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like, que ajuda bastante o vídeo. Bom, gente, começando aqui mais um vídeo especial, né? Agora realmente a gente vai entrar numa fase diferente do canal, uma fase dedicada aí a um autor especial, um autor extremamente importante na literatura mundial, e nós vamos dedicar vários vídeos aqui do canal Prazer em Conhecer LIP a esse autor, num ciclo que nós estamos chamando aqui de Ciclo Kafka, porque será dedicado ao grande gênio de Praga, esse grande autor, esse grande escritor da literatura mundial, que é o Franz Kafka. Então, a gente vai iniciar com esse vídeo de hoje uma série de vídeos que provavelmente vai virar o ano aí, e a gente ainda vai estar falando sobre Kafka, e eu vou explicar direitinho todos os pormenores desse nosso ciclo Kafka, como eu estou chamando aqui. Então, para isso, eu já vou iniciar esse vídeo de hoje com alguns recados, tá? E a gente poder iniciar, de fato, a nossa conversa de hoje sobre Franz Kafka. Primeiro recado, saindo um pouquinho do tema Kafka. Domingo que vem vai ser dia 10 de novembro. E o dia 10 de novembro é um dia muito especial, porque é a véspera do aniversário de nada mais, nada menos do que Fyodor Dostoiévski, que nasceu em 11 de novembro. Então, no dia 10 de novembro, nós vamos fazer aqui um vídeo especial para esse autor, que é um autor tão especial aqui para o canal, tão amado aqui no canal. Já falei de Dostoiévski várias vezes aqui, e vamos voltar a falar muito de Dostoiévski. E para não passar essa data em branco, né, obviamente eu não tenho condições ainda de fazer um vídeo como eu pretendo fazer algum dia, um vídeo totalmente dedicado, provavelmente um ciclo Dostoiévski também, como nós estamos fazendo um ciclo Kafka. Certamente Dostoiévski merece também um ciclo dele, mas talvez uma biografia, no próximo ano a gente possa fazer uma biografia um pouco mais detalhada sobre a obra de Dostoiévski. Mas, no momento, o que é que eu imaginei? Vou falar um pouquinho aqui do que eu tenho na casa, do que tem aqui no quartinho dos livros, sobre esse grande autor russo, esse talvez um dos maiores autores da literatura mundial, né, de todos os tempos, que é o Fyodor Dostoiévski. Então vamos fazer aqui um vídeo especial sobre ele, trabalhando com algumas coisas que nós temos aqui, tanto livros dele, né, livros publicados, né, de autoria do Dostoiévski, mas também livros sobre ele, né, livros que tratam da obra, que discutem a obra de Dostoiévski. Então, domingo que vem, véspera do aniversário de Dostoiévski, nós vamos fazer um vídeo especial sobre o grande autor russo. Tá? Então esse é o primeiro recado. Domingo que vem, quem gosta de literatura, quem gosta de Dostoiévski em especial, não perca esse vídeo que nós vamos colocar aqui no canal Prazer em Conhecer LIP, no dia 10 de novembro, próximo domingo. E além desse próximo domingo, vamos dizer assim, com relação a Dostoiévski, no próximo domingo nós vamos ter a continuação desse ciclo Kafka. Então a gente vai ter 2 vídeos domingo que vem. Então esse é o segundo recado que eu queria dar. Então, primeiro recado, domingo que vem, um vídeo especial sobre Dostoiévski, tendo em vista o aniversário, né, a véspera do aniversário dele, que é 11 de novembro, e vamos continuar com os vídeos sobre Kafka. Então teremos 2 vídeos domingo que vem. Então, sobre Kafka, especificamente, aqui nós estamos de olho aqui no nosso roteiro, né, que a gente sempre faz antes de começar os vídeos. Então vamos falar um pouquinho do ciclo Kafka, né? Esse vídeo de hoje, o vídeo da próxima semana e os próximos vídeos também. O que nós estamos chamando de ciclo Kafka, basicamente são 2 situações. Uma primeira que composta desses 2 vídeos de hoje, o de hoje e o do próximo domingo, onde vamos fazer a apresentação da biografia do Kafka. A biografia do Kafka com base numa espécie de Vale a Resenha, né? Para quem acompanha aqui o canal, Vale a Resenha é o nosso vídeo a nossa série de vídeos de resenha literária, né, de apresentação de obras únicas. A gente aqui no canal a gente faz muitos vídeos panorâmicos, então convido todo mundo que ainda não conhece o nosso conteúdo aqui, o nosso acervo. Já dá uma olhadinha, tem muito vídeo de panorama literário, tipo livros, leituras de 2022, leituras de 2023, melhores livros de 2023. Então tem muitos vídeos aqui no canal que são vídeos mais panorâmicos, que tratam de várias obras. O Vale a Resenha é um vídeo mais específico sobre uma obra, né, comentando apenas uma obra, e nesse caso nós fizemos até então 2 vídeos desse modelo. O vídeo sobre o Jovem Torles, né, o livro do Robert Musil de 1906, e também Antígona, de Sófocles, né, que nós publicamos aqui já esses 2 vídeos de Vale a Resenha, ou seja, trabalhando especificamente
o texto desses dois livros, tá? E um outro tipo de vídeo aqui é o Na Lupa do Lippe. O Na Lupa do Lippe é aquele vídeo mais investigativo, é aquele vídeo que vai no detalhe, que esmiuça de fato o texto. E aí nós já fizemos um episódio, no caso uma série, né? Foram, se não me engano, 4 episódios, 4 vídeos, sobre o livro O Jovem Torles. Aí sim, não mais a resenha, né, que é uma apresentação mais sintética do livro, mas aí esse livro, essa análise, nesse vídeo mais analítico, mais aprofundado sobre o livro. Então, já publicamos aqui no canal já publicamos esse Na Lupa do Lippe sobre o Jovem Torles. E vamos iniciar nesse ciclo Kafka, além desses 2 vídeos, desse de hoje e da próxima semana, que são a biografia do Kafka. Eu vou apresentar por que eu estou falando que vale a resenha, porque ele está baseado num livro específico, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Nós vamos seguir com esse ciclo Kafka nos outros domingos, porque vamos seguir com a Na Lupa do Lippe do livro Processo, que é esse aqui. Talvez a obra mais conhecida de Kafka, O Processo, de 1925, lançado já após a sua morte, em 24. Então esse livro aqui será objeto do Na Lupa do Lippe, aquela análise que eu não chamo de análise literária, porque não sou, né, obviamente não sou um estudioso, não sou um doutor em literatura, não vou fazer uma análise técnica sobre o livro. Vou fazer uma análise que eu chamo de literófila, né, uma análise de um amante dos livros. E aí sim, a gente vai se debruçar sobre esse livro, como nós fizemos com o Jovem Torles. Né? Para quem quiser, quem tem interesse, dá uma olhadinha aqui no canal que vai encontrar lá os vários vídeos que nós fizemos sobre a obra O Jovem Torles, de Robert Musil. Pretendemos fazer a mesma coisa aqui com O Processo, com um grande diferencial. No Jovem Torles, nós fizemos essa atividade, vamos dizer, essa análise, fizemos essa análise basicamente a partir da nossa visão, da nossa leitura. E no caso do Processo, a gente vai ter um apoio muito especial. Nós vamos fazer a nossa Na Lupa do Lippe, vamos fazer cada análise, cada vídeo que a gente for lançar sobre o Processo, ele vai estar alicerçado, obviamente, das nossas observações, das nossas análises, esse é o foco do nosso Na Lupa do Lippe, mas também vai ter um contraponto, vai ter um elemento a mais, um elemento complementar muito interessante, que é que são as discussões que vão acontecer na leitura dirigida que a psicóloga Maria Camila Moura, né, grande divulgadora da literatura aqui no YouTube, na Instagram, é uma grande comunicadora no campo das redes, né, digitais, e ela vem fazendo esse trabalho já há algum tempo, né, há alguns anos, ela faz sempre essas leituras dirigidas. Foi através da leitura dirigida do Crime e Castigo do Dostoiévski que eu conheci a Maria Camila Moura, e ela faz essas leituras dirigidas aqui no canal, aqui no YouTube, no canal dela, gratuitamente, né, uma vez por semana, discutindo uma obra, discutindo pormenorizadamente uma obra. E ela fará isso com o Processo, a partir do dia 10 de novembro. Então, no dia 10 de novembro, no dia 13 de novembro, que é uma quarta-feira, no dia 13 de novembro, começa a leitura dirigida sobre o Processo da Maria Camila Moura. E nós vamos sempre fazer, no domingo seguinte, a nosso Na Lupa do Lippe, sobre aqueles capítulos discutidos na leitura dirigida. Então vai ser uma coisa para e passo, né? Obviamente, a gente não vai trazer a leitura dirigida para dentro do Na Lupa do Lippe, né? Quem quiser assistir a leitura dirigida, eu recomendo muitíssimo que vocês acompanhem. Inclusive, vou colocar na descrição do vídeo aqui um link para maiores informações, para quem quiser acompanhar a leitura dirigida da Maria Camila Moura. Eu estarei lá toda quarta-feira para acompanhar. E após, né, no domingo seguinte a essa quarta-feira da leitura dirigida, vamos supor que ela tenha trabalhado o capítulo 1 e 2 do livro. Nós faremos o Na Lupa do Lippe também do capítulo 1 e 2 no domingo. Então, entenderam a lógica aí? Vai ser uma coisa para e passo, vai ser uma análise para e passo com a leitura dirigida da Maria Camila Moura. Repetindo, não vai ser uma exposição do que se deu na leitura dirigida. A leitura dirigida é uma coisa, o Na Lupa do Lippe é outra. Mas eu imagino que vão ser complementares, e certamente quem vai sair ganhando com isso são os amantes da literatura, que vão ter aí 2 grandes fontes de informação. Claro, a minha, guardada as devidas proporções, não chega aos pés do da Maria Camila Moura, mas eu vou dar minha pequena contribuição aqui na discussão desse maravilhoso romance, O Processo, de Franz Kafka. Então esses aí basicamente são os 2 recados. Já estou aqui com a minha água, vou seguir aqui no nosso roteiro para a gente entrar de fato. Então já, né, falamos aqui do ciclo Kafka, já adianto a divisão desses 2 vídeos, o vídeo de hoje e o vídeo da próxima semana. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, a gente vai apresentar esse livro, que é o livro do Gerhard Georg Lemaire, né, uma biografia do Kafka, é um livro de 2005,
E é esse livro que vai ser a base desses próximos 2 vídeos nossos. Nesse vídeo de hoje a gente vai do nascimento de Kafka, na verdade um pouquinho antes, né, dos seus antecedentes, na verdade seu bisavô, a gente vai começar por aí, até o primeiro livro lançado pelo Kafka, que é o Contemplações, de 1913. Então a gente vai do nascimento aqui de Kafka, do nascimento dos seus antepassados, 1802, até 1913, que é quando Kafka lança o seu primeiro livro, o Contemplações. Posteriormente, no domingo que vem, vamos pegar daí, de 1913 até 1924, que é o ano da sua morte, um pouco depois das publicações das suas obras póstumas, ok? Então é isso, vamos iniciar. Eu acho que a gente já deu todos os avisos prévios e a gente já pode entrar de fato no texto em si, no texto deste livro aqui, que nós vamos discutir a sua primeira metade agora. Falando um pouquinho do Gerhard George Lemaire, que é o autor desse livro aqui, ele é um historiador, é um crítico literário e um escritor também, com mais de 40 obras publicadas, e é reconhecido como um dos grandes especialistas em Kafka no mundo, né? E para essa publicação, para essa obra aqui, essa biografia, ele usou basicamente 3 grandes fontes. A primeira fonte é o próprio Kafka, as palavras do próprio Kafka, a partir do seu diário, seu famoso diário, que nós vamos falar muito desse diário aqui, que começou a ser escrito em 1909. Então tem muita coisa que o Lemaire vai tirando desses diários, ou seja, que é a própria fala do próprio Kafka, né, que esse é um ponto de vista importante. Um segundo ponto de vista que ele vai usar muito aqui são os conhecidos de Kafka, as pessoas que conviveram com Kafka e escreveram sobre Kafka, e aí em particular seu grande amigo Max Brod, que também escreveu sobre sua convivência com Kafka. E por fim, uma terceira fonte de informação para essa obra são as obras do Kafka, as ficções publicadas pelo Kafka. Então todos os textos que Kafka produziu, desde o seu primeiro texto, talvez como é conhecido como seu primeiro texto, que é um texto chamado Descrição de uma Luta, que foi escrito ali mais em 1904 por aí, até o seu último texto escrito, que foi Josefina a Bailarina, que é de 1924, né, o ano da sua morte. Então, esses textos todos, os textos ficcionais produzidos por Kafka, também servirão de base para o Lemaire fazer aqui sua biografia. Então, vamos lá. Além desse, eu só queria lembrar um detalhe antes de entrar no texto do livro. Além desse texto aqui do Lemaire sobre Kafka, essa coleção da LPM, essas biografias daqui, eu tenho outras 2 bem legais também que eu queria mostrar para vocês, que é essa, a de Sartre, escrito aqui pela Annie Cohen Skoll, se eu não me engano, Scliar, alguma coisa assim, Scliar. Então, a Annie Cohen, ela escreveu essa sobre o Sartre, que é da mesma coleção da LPM, esses livros pockets aqui. O Sartre, que foi importantíssimo para o Kafka também. A gente vai voltar muito a Sartre aqui mais à frente, não nesse vídeo, mas no vídeo do próximo domingo, onde a gente vai falar da divulgação, né, da entrada do Kafka na literatura, da sua relevância para a literatura. Uma das pessoas mais importantes para dar relevância, para darem, eu diria até que colocarem a literatura do Kafka na dimensão que de fato ela alcança hoje para a gente, foi o Sartre. Na verdade foram os franceses, Sartre e esse outro camaradinho aqui, ó, o Albert Camus, né? Tanto o Sartre como o Albert Camus, parceiros e depois até desafetos, né? Tiveram uma desavença, mas eram muito amigos, o Sartre com o Camus, mas esses 2 aqui, esses 2 franceses, foram alguns dos principais divulgadores e recuperadores e valorizadores da obra do Kafka lá aí na década de 50, 40, 50. Então, esses 2 carinhas aqui foram muito importantes. Então, só lembrando novamente, eu mencionei aqui o Camus, só trazendo aqui, tenho essa edição aqui do Estrangeiro, livro que já foi me recomendado pelo meu querido amigo Anatoly, né? Anatoly me recomendou a leitura desse O Estrangeiro de Albert Camus. Eu preciso muito realmente ler o Albert Camus, é um autor que está faltando aí no meu repertório. Eu já tenho aqui essa coleção, essa edição dupla com O Estrangeiro e A Peste. Então, certamente, não sei se mais esse ano, mas certamente em 2025 leremos aí Albert Camus. Então, a ediçãozinha aqui, biografia do Sartre, escrita pela Annie Cohen, e também uma outra biografia bem interessante, que é a do Jung, escrita pelo Anthony Stevens, também da mesma coleção aqui da LPM, que publicou o do Kafka. Tá? Só comentando aqui, essas outras 2 biografias são excelentes portas de entrada para a obra desses autores. Eu sempre acho que é interessante você conhecer a vida do autor para poder entender mais e se conectar mais com a sua obra. Então, seguindo adiante aqui,
O Lemaitre, então vamos aí de fato entrar no texto aqui do Gerard Georges Lemaitre. O Lemaitre ele faz uma escolha interessante, que ele começa a biografia não pelo nascimento de Kafka, mas pelo seu funeral, né, em 1924, em direção a seu cortejo fúnebre, em direção ao cemitério judeu de Praga, o cemitério de Stanice. E aí nesse caminhar, né, nesse momento aí desse cortejo fúnebre, ele menciona as figuras do pai do Kafka, o Hermann Kafka, né, que tem uma participação tão importante para a figura do Kafka, para a vida dele, para a obra que ele produz, né, essa figura do pai do Kafka. Também o Max Brod, né, a Dora Diamant, que é a última companheira do Kafka, né, que vai estar ali no seu leito de morte. Então ele começa por esse cortejo fúnebre, e aí já demonstrando ali, até então, com um pouco, né, talvez 100 pessoas, né, mais 100 pessoas que já reconheciam ali naquela figura, naquele jovem cadáver, né, Kafka morreu com apenas 41 anos, né, já reconheciam nele um grande escritor. Então já temos aí um começo um pouco usual, mas bem interessante, né, começando essa história, vamos dizer assim, do fim para o começo. Seguindo adiante, ele vai então começar com os antecedentes do Kafka, né? Quem foi a primeira pessoa que usou esse sobrenome tão característico, né? Kafka. Segundo ele, foi o bisavô do Kafka, o Joseph Kafka. Foi a primeira pessoa que tem o primeiro registro a usar, né? A primeira pessoa da família do Kafka a usar esse sobrenome. Sobrenome esse, inclusive, escrito com a grafia, né, normal, KVK, K com V, KVK, é uma gralha, é uma espécie de animal, uma espécie de ave da Tchecoslováquia, então da República Tcheca, melhor dizendo, né, o nome atual, de Praga. Então ele é um associado com essa ave, né, que é uma ave até um pouco soturna, talvez coincidências ou não, até representando um pouco dessa figura mais soturna do Kafka, como a gente vai ver mais à frente. Né? Então ele começa essa história, então a árvore genealógica do Kafka a partir do seu bisavô Joseph. O Joseph, ele vai ter um filho. Cadê? Tá aqui. O Joseph, exatamente, é o primeiro, nascido em 1802, tá? 1802. O Joseph vai ter um filho chamado Jacob. Jacob vai ser, né, todos de família judia, então vamos dar uma sequência aí nessa família judia. E o Jacob será açougueiro, né, a primeira referência aqui a um trabalho, então ele será açougueiro, esse filho do Joseph. E o Jacob terá um filho chamado Hermann. Esse é o famoso Hermann Kafka. Esse é o famoso pai de Kafka. Então aí nós temos essas 4 gerações. O Joseph, começando lá em 1802, o Jacob, o Hermann e aí sim o Franz Kafka. Sendo que, com relação a trabalhos, né, a atividades, o Joseph ele não tem uma referência, pelo menos no texto aqui do Lemaitre não fala referência. O Jacob ele já aparece como açougueiro. E uma coisa que eu já queria chamar a atenção, o Hermann aparece aqui como uma das primeiras profissões do Hermann, ele foi vendedor ambulante. E é interessante essa referência do pai do Kafka como tendo um dos seus primeiros empregos ser vendedor ambulante, porque quem conhece a obra de Kafka sabe que em um dos seus grandes clássicos aqui, A Metamorfose, ainda lançada em vida, lançada em 1915, quando Kafka ainda estava vivo, em A Metamorfose, o grande protagonista, o Gregor Samsa, ele é um caixeiro viajante. Então, coincidências ou não, o Lemaitre não comenta nada sobre isso. Mas eu achei bastante interessante que o pai do Kafka, o Hermann Kafka, tenha tido entre seus trabalhos sido vendedor ambulante e não, por acaso, Gregor Samsa, protagonista de A Metamorfose, é apresentado como um caixeiro viajante. Então achei interessante essa conexão logo de cara aí. O Hermann, então, ele se casa com a Julie Löwy, que é filha de um talmudista, né, uma figura importante dentro da religião judia, ali de Praga, então isso já é uma referência, foi uma família aí que se conjuga, né, uma família de judeus que se conjugam, e o pai da Julie já é um comerciante de tecidos, né, importante, e o próprio Hermann também abre a sua loja de tecidos e quinquilharias. E os dois são apresentados, o Hermann e a Julie, são apresentados como um casal extremamente abnegado, extremamente dedicado aos negócios ali da família, a essa loja que eles têm. Então isso vai também trazer muitas consequências para o próprio Kafka, né, diante de um certo abandono, entre aspas, dos pais em relação a ele, tendo em vista que os pais eram muito dedicados aí à loja que eles tinham.
Então, um aspecto interessante dessa questão da loja, também antes da gente seguir adiante, é que ela vai dar espaço para uma demonstração que para mim foi muito surpreendente quando eu li aqui no Nemer, que até então a visão que eu tinha da relação do Kafka com seu pai Hermann era uma visão muito ruim. Até porque das obras de Kafka que eu li O Castelo, eu li O Processo, li o Metamorfose e o Artista da Fome, que são os que eu tenho aqui comigo. E na leitura que eu fiz de Carta ao Pai, essa sim a grande referência, né, que nós temos em relação à produção, uma das grandes referências que nós temos em relação à produção do Kafka, que para mim é a obra preferida do Kafka, na minha opinião pessoal, é a minha obra preferida dele, que é a obra mais confessional, não é uma obra ficcional, entre aspas, né? Muita gente também faz uma leitura daquele texto ali, tem até que ponto é realidade, até que ponto é criação da mente do próprio Kafka, mas o fato é que em Carta ao Pai nós temos uma figura do Hermann muito apresentado com uma forma muito tirânica, né? Uma forma muito negativa. Então foi muito surpreendente para mim observar que logo no início do texto do Lemer, que ele comenta que nos diários Kafka menciona faz uma referência aqui muito positiva ao pai, quando ele diz que o pai consegue impedir uma greve dos funcionários da loja com sua palavra, com seu dom inspirador, com sua fala, né, de líder daquele grupo de trabalhadores. Ele consegue reverter a posição de uma eventual greve. E isso me chamou a atenção, porque foi uma fala do Kafka com uma grande admiração ao seu pai esse que vai ter aí, lá na frente, uma descrição bastante negativa e bastante, eu diria assim, crítica do Kafka em relação à sua postura, né, em relação à relação dele com o seu próprio pai. Então me chamou a atenção essa coisa da loja, né, da loja que eles tinham, e como as dificuldades dessa loja e a maneira como o pai, como o Hermann, conseguia superar essas dificuldades, foi um motivo aí de orgulho para o jovem Kafka. Seguindo adiante, vamos aí para o nascimento do Kafka, né? O nascimento do Kafka, o Kafka que tem esse nome Franz Kafka, ele tem esse nome em homenagem a Franz Ferdinand, que era o imperador do Império Austro-Húngaro. Inclusive, todos conhecemos por conta da sua participação, infeliz participação no início da Primeira Guerra Mundial, né? Ele é assassinado em Sarajevo e isso dá início aí à Primeira Guerra Mundial. Então, o Franz Kafka, que recebe esse nome em homenagem ao Franz Ferdinand, ele nasce em 3 de julho de 1883. 3 de julho de 1883. E nesse nascimento aqui, nessa referência de nascimento, a gente vai fazer muito essa conexão com a cidade de Praga. Então, apesar de que muitas vezes até tem uma frase, né, bem conhecida que é como se Praga fosse uma mãe que tem garras, né, que impede ele de sair de Praga, mas a gente vai ver que a relação dele com Praga, com esse local de nascimento, é muito forte, né, inclusive com um apreço, uma admiração que ele também tinha por essa cidade. Então, ele é criado basicamente, tendo em vista que os seus pais eles estão muito envolvidos com a loja, ele é muito criado por babás e governantas. Então esse é um outro ponto importante nessa fase inicial da vida do Kafka. Aos 7 anos, ele então vai para a escola, né, obrigatoriamente, né, de acordo com as leis do Império Austro-Húngaro, ele deveria ir à escola, e ele vai à escola aos 7 anos de idade, e na escola ele tem tanto um bom desempenho acadêmico, quanto também é bastante sociável, né? Isso é uma outra coisa que não corresponde muito aí, talvez por isso que a gente volta a dizer, a descrição que o Kafka faz, a gente tem que fazer uma certa matização, a gente tem que fazer uma certa avaliação mais detida com relação a acreditar piamente no que está ali colocado, né? É a forma como ele viu as coisas, é a forma como ele descreve as coisas, é a forma como as coisas estão na cabeça dele que ele passa para o papel. Então, essa descrição que os amigos, né, e as pessoas que conviveram com Kafka fazem do jovem Kafka, dessa criança que era uma criança de bom desempenho escolar e também de boa convivência social, uma criança muito sociável, que fazia muita amizade com os colegas da escola, isso não corresponde à descrição que o próprio Kafka, anos depois, fará dos seus anos escolares, né? Uma descrição, novamente, bastante negativa. Bom, então Kafka ele conclui essa fase do seu ensino mais, né, esses anos iniciais escolares e vai então para o ginásio. E ele é aceito no ginásio mais severo de Praga, né? Isso é um ponto importante, o ginásio mais severo de Praga. E nesse ginásio mais severo, na verdade, nessa educação que ele teve, é sempre uma educação em alemão, né? Então esse é um elemento também fundamental. O Kafka ele é parte de um grupo, né? Um grupo
social aí, formado pelos judeus, dentro da República Tcheca, dentro do Império Austro-Húngaro, no que hoje é a República Tcheca, no caso a cidade de Praga. Então ele é judeu dentro de Praga, que é uma cidade da atual República Tcheca, e falante de alemão. Então esse é outro ponto que é fundamental. Então são três elementos, essa conexão com a comunidade judia, a relação com o território, né, de Praga, da República Tcheca, e, por outro lado, a fala em alemão, o expressar-se em alemão. Então esses três elementos vão estar sempre se conectando, vão estar sempre se entrecruzando aí ao longo da vida do Kafka. Então ele é ensinado, então ele se expressa eminentemente em alemão. Apesar de que, na própria escola, no próprio ginásio, ele também teve aulas de francês e tcheco, aulas que eram optativas, mas que o Kafka optou por fazer essas aulas de tcheco e francês. Sendo que o pai dele, o Hermann, contratou até uma governanta francesa para treinar o francês com ele. Então ele até preferia que ele aprendesse francês do que o próprio tcheco. Mas o Kafka ele se dedicou tanto a conhecer o alemão, que era a sua língua, né, principal, mas também o tcheco e o francês. E ele se deu bem em todas as matérias. Todas essas matérias já demonstravam uma inteligência superior. Porém, nunca se deu muito bem em matemática, uma coisa que vai perdurar aí por muitos e muitos anos, inclusive vai inviabilizar a sua futura escolha universitária, mas nós vamos chegar lá. Finalizando, então, essa fase do seu ginásio, ele conclui o ginásio e já tem ali, nesse final do ginásio, pelo menos 3 influências intelectuais, né, que o Lemaire faz questão de mencionar aqui, nessa fase final, entrando aí para a universidade. Essas 3 referências acadêmicas, filosóficas, intelectuais, serão Spinoza, Baruch de Spinoza, grande pensador holandês, que escreveu aqui o Tratado Político. Tenho aqui essa obrazinha dele, aqui, talvez das suas obras mais importantes. Então, Baruch de Spinoza já foi uma referência para o nosso querido Franz Kafka. Mas, além dele, o Charles Darwin. Né? Charles Darwin foi uma referência importante também para o Kafka. E uma outra figura interessante, que era o filósofo Franz Brentano, né, que na verdade Kafka não teve o contato direto, né, obviamente como também não teve com o Spinoza e com Charles Darwin, mas o Brentano era um filósofo contemporâneo, que ele conheceu através de um amigo da escola, que era o Hugo Bergman, que era um discípulo do Brentano e com quem o Kafka tinha várias discussões. Então a partir daí ele conheceu mais o pensamento do Franz Brentano, né? Então essas são as primeiras orientações, as primeiras influências. Além desses textos que eu comentei, né, o Baruch de Spinoza, o Charles Darwin e o Franz Brentano, um outro amigo do Franz Kafka, um amigo muito querido, o Oscar Pollack, ele vai apresentar também uma outra referência para o Kafka, que é o Nietzsche. Né? Eu trouxe aqui somente um dos vários textos do Nietzsche, o Crepúsculo dos Ídolos, mas nós temos aqui no quartinho dos livros, né, como eu chamo nosso espaço aqui da casa, nós temos aí vários textos do Nietzsche, praticamente todos os textos do Nietzsche, deve estar falando um ou dois. Então, certamente, Nietzsche é um autor que vale muito a pena a gente se debruçar depois sobre ele, né, apesar das complexidades, né, do pensamento de Nietzsche. Então, esse aí está formado um pouquinho o que era a mente do Kafka nesse período em que ele está saindo do ginásio. No capítulo seguinte, o Lemaire ele vai se dedicar a estudar, a aprofundar um pouquinho mais no ambiente familiar. Esse ambiente que é tão importante para o Kafka, né? Essa coisa da relação dele com o pai, com a mãe. Então, como é que ele apresenta aqui, como é que o Lemaire apresenta esse ambiente familiar do Kafka? Então, primeiro a gente vai ter que ter as seguintes situações. O pai, Hermann, essa figura poderosíssima, né, forte, extremamente autoritário, tirânico, né, nas palavras do próprio Kafka, depois no Carta ao Pai, nesse famoso texto que ele publica, que é publicado em 1919, ainda em vida do Kafka. Então temos o Hermann, que é essa grande figura, e temos a mãe, Julie, que é apresentada como uma figura bastante submissa e bastante fisicamente exaurida, né? Porque ela se dedicou extremamente, né, se dedicou muito ao trabalho, assim como o Hermann, mas ao lado do trabalho, né, como é comum as mulheres aí, a gente sabe que uma das grandes questões femininas é essa coisa da jornada dupla ou tripla, né, muitas vezes. Então o autor, o Lemaire, ele faz questão de mencionar isso, que ela não só é exaurida pelo trabalho na loja, que ela se dedicava bastante, mas também pelas várias gestações. Ela teve 6 gestações. Então são 6 gestações que acabaram, evidentemente, cobrando o seu peso aí da saúde física
da própria Julie Louvi, que é a mãe de Kafka. Então ela teve o Kafka em 3 de julho de 83. Kafka vai ter 2 outros irmãos que infelizmente faleceram ainda em idade tenra. O Georg, que é nascido em 1986 e morre logo no ano seguinte, 87, de sarampo. E vai ter também um outro irmão chamado aqui de o Heinrich, que ele nasce em 87 e morre também logo depois de otite. Então são 2 irmãos, o Kafka é de 83. Esses 2 irmãos masculinos, esses 2 irmãos homens, nascem, mas morrem pouco depois. E depois nós temos a sequência de 3 irmãs. Essas sim sobrevivem a Kafka e posteriormente terão aí um destino também trágico nos campos de concentração. Vão ser todas mortas nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ter aí 3 irmãs super importantes para o Kafka. A Gabrielle, que ele chama de Ellie, que é nascida em 1889. A Valérie, que ele chama de Vale, que é nascida em 1990. E a Ottilie, que é a que eles chamam de Otla, que é nascida em 92. Tá? Conferindo aqui suas datas, é isso mesmo, 89, 90 e 92. Sendo que dessas 3 irmãs, a Otla é a irmã que o Kafka vai ter uma relação mais próxima, mais amorosa. E também não por coincidência, a Otla das 3 irmãs, as outras todas casaram, tudo jeitinho, tanto a Gabriele quanto a Valerie, mas a Otla muito rebelde. Então não é à toa que a Otla e o Kafka se davam tão bem. Então, seguindo adiante, a família então é composta do Hermann, da Julie, o pai e a mãe, as 3 irmãs e o Kafka. Além disso, babá e governanta. E eu menciono a babá e a governanta por quê? Porque elas próprias, em depoimentos posteriores, falam que o Kafka era muito gentil com elas. Né? Desde muito pequeno, ela tinha uma relação muito gentil, muito educada com as criadas, né, da casa. Então, isso é um elemento que também me levou a destacar esse aspecto. Mas, apesar dessa gentileza, apesar dessa educação, também chamou a atenção uma fala da governanta que apontava que ele, muito jovem, ele tinha um olhar sério, mesmo quando estava alegre. Então esse é um ponto interessante, né? Esse garoto aí já muito jovem, já revelando uma certa introspecção, já revelando um olhar mais reflexivo sobre a vida, talvez. Não, mas o Lemaitre chamou a atenção e eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês também. Então esse jovem Kafka, ele é marcado por 2 questões que eu também quis trazer aqui. Primeiro, ele é já criativo, literariamente. Porque ele criança, ele escreve peças para as irmãs. Então ele exerce um poder autoritário também, entre aspas, uma autoridade mirim sobre as irmãs, e escreve peças para que elas representem. E além disso, também as força a ter uma boa atividade física, a fazer exercício, a ter uma vida saudável. Então são 2 aspectos que o jovem Kafka já de certa maneira tiraniza as suas irmãs mais novas. Então aí fica a pergunta, né? Será que esse tirano mirim Kafka ele imitava o pai, ele estava de certa maneira imitando o pai? Em que momento se perde isso, né? Em que momento esse jovem tirano ele se encontra, ele se descobre nessa figura submissa que vai ser posteriormente o Kafka em relação a esse pai tirânico, né? Então essas são as mudanças que vão acontecendo. Também a mesma forma, aquele jovem sociável da escola, que na escola fazia amizade com os coleguinhas e tudo mais, que aparece também aqui no Lemaitre, na fala do autor. Em que momento ele se torna esse jovem de olhar triste, mesmo quando está alegre? Então, a gente percebe que nós temos ali um jovem em transformação, né? Em mudança, em mutação, em metamorfose, para usar aqui a frase que veio dar nome aí, título a um dos seus livros mais importantes. Bom, no capítulo seguinte vamos entrar nos anos universitários do Kafka. Em 1901, ele entra na universidade e ele na verdade, ele vai se formar no ginásio e vai ter a possibilidade de entrar nas universidades. E você tinha alguns caminhos a seguir. Considerando essas leituras que o Kafka tinha, esse gosto que ele tinha pelos filósofos, pelo Bretano, pelo Nietzsche, né, esses pensadores que já estavam ali, o Charles Darwin, né, o Spinoza, ele poderia cogitar ir para a faculdade de filosofia. Então, se isso de alguma maneira foi aventado, o pai, Hermann, obviamente, muito pragmático que era, cortou qualquer possibilidade. Ele tinha que fazer uma faculdade, entre aspas, séria. Então, o que é que sobrava para ele? Ele acabou optando por química. Imagine só, um aluno péssimo em matemática que optou por fazer química na faculdade, mas que essa opção muito mais estava vinculado com essa vontade de estar perto dos amigos, né? O Oscar Pollock, ele acabou fazendo também química, então ele queria meio que seguir. O Hugo Bergman também foi fazer química, então ele queria ficar perto dos amigos. Mas enquanto os outros seguiram, ele percebeu logo que em 15 dias, ele percebeu que não tinha a menor condição de ficar na faculdade de química e aí passa para a faculdade de Direito. Essa sim é
onde ele se encaminha aí na sua vida universitária. Ele vai fazer a faculdade de Direito. Então vamos conectar essa informação. Bom, no início do curso, ele vai começar a pegar aquela coisa de história do direito, então ele já se aborrece com o curso, já fica meio entediado com o curso. Então ele começa a buscar outras formações. Entre essas formações, ele começa a estudar germanística, né, a língua alemã, e também literatura, né, arte, né, história da arte. E nesse estudo aí você já vê que ele já está indo para o campo mais da arte, né, não tanto para o campo pragmático, da burocracia, do direito, né, numa formação mais tradicional, mas ele vai começando a se encaminhar aí também, já vai dando dicas de que o seu caminho, né, sua vocação seria de fato no campo das artes. Um outro elemento que aparece muito cedo para o Kafka é esse desejo que ele tem de conhecer outros lugares. Ele tem muito esse sonho, né? Essa imaginação, esses devaneios de conhecer outros lugares. E uma das primeiras tentativas que ele faz é com um tio, né? Um tio materno que ele tem, que tem uma posição significativa na companhia de trens espanhola, e que ele meio que tenta convencer esse tio a levá-lo para Madrid. Ele não consegue, isso não vai ter fim, né? Não vai ter um bom fim para ele, não vai conseguir alcançar seu objetivo, mas já tem ali um desejo que ele tinha de ir para fora de Praga. Então essa tentativa não dá certo. Ele inclusive depois consegue ir para Munique, na Alemanha, para estudar alemão, né? no solo alemão mesmo, mas também não dá certo, ele fica apenas uma semana em Munique e retorna para Praga, retorna para o seu curso de Direito, e aí não tem mais, desiste dessas primeiras tentativas aí de sair de qualquer jeito de Praga, e acaba se formando de fato, se dedicando aí ao curso de Direito, e se formando em 1906. Ele se formou em 1906, e já nesse ano ele já começa a estagiar num gabinete de um tio, né, um gabinete na área de Direito, de um tio dele, e também faz o estágio obrigatório no Tribunal da Cidade. Né? Esse aí é obrigatório para quem quer exercer a atividade de Direito. Nesse meio tempo, né, então a gente está indo aí, a gente está vendo o Kafka se formando, né, terminando seus anos universitários, ingressando aí na sua vida profissional, mas nesse meio tempo ele já ainda estava ali envolvido com as discussões filosóficas, principalmente aí no que veio a se tornar uma referência, que são os cafés de Praga. Então vários cafés de Praga começam a ter que são esses, né, obviamente quando a gente fala do café, a gente está falando aqui o local, né, a cafeteria. Eles vão se tornando como se fossem centros culturais, onde os jovens se agregam para fazer discussões. E não à toa é isso que Kafka faz. Ele começa a ter discussões no chamado Café Louvre. O Café Louvre ele começa a ter discussões principalmente em torno das ideias do Franz Brentano, que era aquele filósofo que ele já gostava, né, desde Priscas Eras, desde mais anteriormente. Então ele já saindo ali na faculdade, em 1905, 1906, ele vai frequentar o Café Louvre e frequentar essas discussões em torno aí da figura do Franz Brentano. Só lembrando que o Franz Brentano era na sua trajetória intelectual, um grande inimigo de Immanuel Kant, né, um crítico de Immanuel Kant, e um grande admirador dos liberais ingleses, né, John Locke, Jeremy Bentham, chamados utilitaristas ingleses, melhor dizendo. E também um dos seus alunos foi nada menos que Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia. Né? Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão aí do Franz Brentano, que foi essa figura em torno do qual Kafka se aliou aí no seu primeiro grupo de discussão, lá no Café Louvre. Depois do Café Louvre, ele trocou essas reuniões do Café Louvre por outras reuniões que estavam acontecendo, que eram uns saraus filosóficos na casa de uma senhora chamada Berta Fanta. Que a Berta Fanta era uma mulher casada com um famoso farmacêutico muito rico de Praga, e ela era apaixonada por filosofia. Então ela agregava em sua casa, recebia em sua casa vários estudantes, filósofos, literatos, ou seja, ela transformou sua casa num verdadeiro centro cultural, e foi aí que também Kafka encontrou um ambiente extremamente positivo para discussões, para fomentar as suas reflexões. Aos poucos, então, ao sair da faculdade, ele vai perdendo contato com seus velhos amigos, né? Já que também eles seguiram caminhos diferentes na universidade. Então, ele vai perdendo contato com Hugo Bergman e com Oscar Pollock, esses dois grandes amigos que ele tinha lá da época do colegial. Mas vai surgindo uma que talvez seja a grande amizade, certamente o grande amigo que ele terá, e a gente vai acompanhar ao que essa parte que o Lemay dedica aqui a esse começo da grande amizade que vai existir entre Franz Kafka e seu grande amigo, seu amigo-irmão, Max Brod, né? Inclusive o homem responsável por nós conhecermos a obra do Kafka. Isso a gente vai contar mais à frente, mas sem o Max Brod a gente não conheceria muita coisa que o Kafka escreveu.
O Max Brod ele já conhece o Kafka desde os primeiros anos. Ele entra na faculdade também, em 1902. Então, desde os primeiros anos, ele já convive ali. Ele e o Kafka já convivem. Mas eles não tinham um contato de conversa, de bater papo, não tinham de fato uma amizade. Essa amizade vai surgir algum tempo depois, quando o Max Brod vai dar uma palestra sobre Schopenhauer. Schopenhauer, que nós temos aqui, só para dar um exemplo, entre as várias obras que a gente tem aqui no quartinho, sobre o fundamento da moral. Então esse é o grande autor, Schopenhauer, que é aí o Max Brod era um admirador desse grande autor, né? Schopenhauer, que também tem o seu famoso O Mundo como Vontade de Representação, que nós temos aqui também. Então, essa grande figura era o ídolo do Max Brod, e o Max vai dar uma palestra, né, num clube ali que eles têm, um clube acadêmico que existe ali, onde o Kafka também é membro desse clube. E nessa palestra, como o Nietzsche ele é um elemento, né, de desavença aí com Schopenhauer, na palestra do Max Brod, ele faz muitas críticas a Nietzsche, o Brod. E, evidentemente, Kafka, né, da própria relação que ele tinha lá do Oscar Pollock, que apresentou Nietzsche para ele, então ele era um grande admirador de Nietzsche, né, o Franz Kafka. Ele, na mesma hora, ele olha para aquele garoto e diz: não, que é isso, o cara está ofendendo um dos meus ídolos, que é o Nietzsche. Então ele espera o Max Brod acabar e, ao final da palestra, ele aborda o Max Brod. E os dois começam a discutir ali, né, fazer uma discussão filosófica de alto nível, certamente, né, levantando seus pontos de vista, seus pontos de divergência. Mas, ao final da conversa, eles acabam descobrindo que eles têm muitas convergências, principalmente nas suas atividades literárias. O Brod é um grande literato também, um grande admirador de literatura, e chegam até a trocar conhecimentos, né? Trocar impressões, trocar sugestões de leitura. Então, através do Max Brod, o Kafka conhece a obra de Platão, né? Evidentemente já conhecia, mas ele foi estimulado pelo Max Brod a ler Platão aqui. Platão, que entre várias obras, a República, né? Talvez uma das suas obras mais conhecidas. E, por outro lado, o Kafka também dá uma sugestão para o Max Brod de leitura, nada mais, nada menos do que Gustave Flaubert, né? Escritor aqui, autor de Madame Bovary, esse grande clássico. Quem quiser saber minhas opiniões sobre Madame Bovary, nós falamos sobre Madame Bovary no Panorama Literário 2022. Tem aqui no canal. O Panorama Literário 2022, um dos livros que a gente discute é justamente o Madame Bovary, que eu li naquela época. E meus comentários, vou dizer, não são tão agradáveis assim. Então, mas quem quiser, dá uma olhadinha lá no Panorama Literário 2022, que a gente fala de Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Gustave Flaubert que foi apresentado aí ao Max Brod justamente por Franz Kafka. Então eles começam a ver que eles têm muitas afinidades literárias. E a partir daí, o resto é história, né? Os dois se tornam grandes amigos. Bom, o Brod já tinha, é interessante notar que o Brod já tinha, nesse contato com Kafka, ele já tinha uma trajetória. Ele já tinha, inclusive, publicado uma antologia de poemas e já era um colaborador de várias revistas. E o Brod, certamente, quando ele percebeu Kafka, nessas primeiras conversas, ele próprio fala que ele já percebeu ali um grande talento literário. E desde muito cedo, o Brod quis ser um estimulador, quis ser um divulgador, quis ser alguém que promovesse, de fato, a literatura do Kafka. Ele queria que o Kafka fosse descoberto, ele queria que o Kafka fosse publicado. Ele, de fato, queria colocar aquela literatura, ele não queria que aquela literatura fosse conhecida apenas dele, que aquilo fosse, de fato, conhecido pelo mundo. Então, o Max Brod vai ter, de fato, uma participação fundamental na consolidação, na divulgação das ideias do Kafka. Então, ele não só se tornou seu amigo, como também seu principal incentivador. Então, seguindo adiante, vamos começar no capítulo seguinte, né, o Lemer aqui, na sua obra, ele aborda a vida profissional do Kafka. Então, estamos aí, ele se forma em 1906, em 1907 ele conclui o estágio obrigatório e pode exercer, de fato, a profissão de direito. Qual vai ser o primeiro local que ele vai exercer a profissão de direito? Ele vai se candidatar a uma vaga numa empresa de seguros. Uma empresa de seguros, né? Como é que ele chega nessa empresa? Como é que ele consegue entrar? Ele vai contar com a ajuda do seu pai, do Hermann, que era conhecido, né, que tinha uma boa relação com o vice-cônsul americano, né, que era nada mais nada menos que o pai do dono, né, um dos diretores dessa empresa de seguros. Então, o Hermann consegue que esse vice-cônsul ele faça uma carta de recomendação ao Kafka. E com essa carta de recomendação debaixo do braço, obviamente, o Kafka consegue um emprego. Então, ele já começa a trabalhar, já em 1907, nessa agência, nessa empresa de seguros. Só que essa empresa de seguros tinha uma carga horária muito pesada. Então, isso para ele era extremamente ruim, negativo.
porque ele já queria escrever, né? Ele já via que realmente o caminho dele era a escrita. Então ele queria encontrar um trabalho que permitisse a ele escrever. E o trabalho na companhia de seguros era muito pesado, era uma carga horária muito forte, muito intensa. Então ele não conseguia escrever. Então ele já acalentou, apesar disso, é importante deixar claro, que ele se dedicou muito ao trabalho. Então ele já era admirado pelos superiores e pelos colegas ali da agência, da companhia de seguros. Mas, independente disso, ele queria um trabalho no governo, na administração municipal, na administração pública. Ele queria um emprego na administração pública, porque na administração pública ele só precisaria trabalhar até as 2 da tarde. Então liberaria ele para poder escrever. Então, de imediato, mesmo tendo essa boa presença, né, essa boa reputação dentro da companhia de seguro, ele já de imediato escreve uma carta para o que seria a agência de seguros de acidente de trabalho do governo da Boêmia, que é esse local, esse território aí, institucional, onde ele estava localizado. Como é que ele consegue, então, entrar nessa agência do governo, né, voltada para acidente de trabalho? Um amigo dele, da época do liceu, do ginásio ainda, que ele encontra, é filho de um grande industrial. E também consegue, aí, também por influência, também por recomendação, fazer com que o Kafka seja aceito na agência estatal de seguros. Então aí ele consegue de fato o que ele queria, que era aquele expediente até 2 da tarde, que ele poderia então ficar livre para poder escrever. Então, de fato, ele consegue, né, essa possibilidade, ele entra na agência pública de seguros, nessa companhia pública de seguros do governo, consegue o horário que ele quer, porém, ainda assim, ele não consegue a atividade, produção que ele queria. Por quê? Porque ele, tudo bem, trabalha até as 2 da tarde, mas depois ele vai parar, vai descansar, ele só consegue escrever à noite. E quando ele escreve à noite, no dia seguinte ele está exaurido. Então ele já ainda assim, mesmo trabalhando onde ele queria, ainda assim ele não consegue ter a produção literária que ele desejava. Então isso vai ser um outro problema. Mas, novamente, o Lemaire faz questão de destacar. Ele era muito admirado pelos seus superiores e muito admirado pelos seus colegas. Então, apesar dessa frustração com o trabalho, ele, em momento algum, largou o trabalho de mão. Ele era muito responsável nas suas tarefas e um funcionário admirado por todos na companhia. Então, de fato, ele não consegue, né, essa progressão, essa produção literária. E nesse período, inclusive, que ele conta para o Max Brod, e evidentemente o Max Brod já é amigo dele há algum tempo, ele conta que ele teve um texto recusado para uma revista. Esse texto é justamente um dos primeiros textos que o Franz Kafka escreve, que é o Descrição de uma Luta. Esse Descrição de uma Luta, ele comenta que ele enviou para uma revista e foi recusado. Então já é assim o primeiro texto que a gente conhece, produzido de fato pelo Kafka, e encaminhado para uma revista, infelizmente, nessa época, recusado. No capítulo seguinte, ele vai falar, né, o Lemaire vai falar de um outro aspecto, de uma outra faceta do Kafka, que não é muito conhecida, que é a sua faceta de desenhista. Ele desenha, ele faz uns desenhos, inclusive a capa dessa edição que eu tenho do Processo, esse desenho aqui é um desenho feito pelo Franz Kafka. Esse homem aqui já ao lado, de certa forma, é feito pelo Franz Kafka. Então ele é também um desenhista e ele até comenta que 1907 é um ano que ele escreve pouco, mas desenha muito. Então isso é interessante, essa relação dele com a arte também. Uma coisa interessante é que essa relação com a arte muito provavelmente veio também de influência do Oscar Pollock, que apresenta algumas revistas para o Kafka, entre essas uma revista mais dedicada à arte. Então, talvez através desse contato com a arte é que ele se inspira para também tentar, né, produzir algum tipo de arte plástica, no caso, né? Esse interesse por arte, no entanto, ele não é muito claro para o Kafka, não é muito explícito no Kafka, até nos seus diários. Kafka, por exemplo, fez 2 viagens a Paris, em 1910 e 1911, e não tem grandes relatos ali, né, do seu contato com a arte parisiense, né, com a arte que estava exposta em Paris. Um aspecto interessante, um registro interessante que ele faz com relação à arte é com relação ao seu contato com a obra do Pablo Picasso e as deformações que ele via na obra do Picasso. Então ele faz um trechinho aqui, ele faz uma citação aqui que eu achei bem interessante e que eu queria trazer para vocês. Ele comenta das deformações, né, que ele vê na obra do pintor Pablo Picasso. Ele coloca aqui, ele fala o seguinte: ele apenas observa as deformações que ainda não chegaram à nossa consciência. Que ainda não chegaram à nossa consciência. Então, as deformações como se elas sempre estivessem ali, mas ainda não chegaram à consciência do homem. Então o pintor ele vê essas deformações antes
que é a nossa própria consciência, a consciência do homem comum, será capaz de vê-las. Ele fala: a arte é um espelho que adianta como um relógio. É como se a arte visse o futuro, né? Ela conseguisse ver o futuro antes do futuro chegar. Então, achei interessante essa observação que ele faz aqui em relação às obras do Pablo Picasso. Mas o pintor, de fato, o artista que, de fato, conseguiu arrebatar o Kafka, e aí, evidentemente, não deixa de ter uma certa similitude nas suas rebeldias mentais, foi nada mais nada menos do que o Vincent van Gogh, né? Esse grande pintor holandês, Vincent van Gogh. Eu tenho aqui uma coletânea de cartas a Theo. Theo é o irmão de Vincent van Gogh. Então aqui tem um pouco do espírito e da mentalidade do Van Gogh nessa obra. Também da LPM, né? A LPM sempre com obras muito interessantes, né? Tem muita coisa aqui da LPM na biblioteca. Então, o Vincent van Gogh é um pintor que, de fato, impressionou o Kafka. Ele fala que, particularmente, um dos seus quadros, chamado Café Terrace, de 1888, ele é descrito pelo Kafka como sendo um quadro de beleza total. Então, de fato, o Vincent van Gogh foi um autor que impressionou o Kafka. Porém, o Kafka ele tem uma característica muito própria dele, muito presente nele, que é essa crítica ao seu próprio trabalho. Então, por exemplo, a questão dos desenhos, ele fala que ele até tenta desenhar, mas seus desenhos não dão em nada. Então, é uma outra, né? A gente vai ver muito isso, o Kafka recusando, renegando suas próprias produções. Isso acontece com os escritos e, não diferente, acontece também com suas produções aí artísticas, suas produções de artes plásticas. Bom, aí uma coisa também interessante é que sempre que o Kafka menciona essas poucas menções que ele faz da questão da arte, ele sempre associa a arte com um certo aspecto de dissolução, de finalização, de finalidade, de destruição. Então isso ele até faz uma inversão do famoso aforismo do Pablo Picasso, né? O Pablo Picasso ele fala que ele não procura, ele encontra. E o Kafka ele faz o inverso desse aforismo, ele diz assim: eu não encontro, eu procuro. Então essa procura do Kafka ele sempre vai numa direção de uma finalidade, de uma finalização, de um encerramento. Então esse encerramento está sempre em torno dessa visão da morte, da destruição. Então isso é um aspecto também bem interessante do aspecto da produção do Kafka e da relação que ele tinha com as artes plásticas. E essa questão, né, da arte com relação à morte, com relação à destruição, me lembrou muito um dos principais aforismos do Kafka, que eu fiz questão de trazer aqui. Kafka ele tem um aforismo, né, uma pequena frase que resume um dos seus pensamentos, que é o seguinte: o primeiro sinal do início do conhecimento é o desejo de morrer. Então esse é um aspecto também muito forte, né? Essa capacidade que, quando você vai tendo percepção da vida, quando você vai tendo percepção do que acontece, um primeiro impulso pode ser morrer, né? Pode ser desistir de tudo, porque é tudo tão pesado, é tudo tão traumático, que você é capaz até de desistir. Então não à toa que os grandes artistas, né, muitos artistas, eles têm essa relação um pouco assim destrutiva consigo mesmo, né? Então a gente vê isso no caso de vários artistas que morreram jovens, né? De repente não suportaram essa conexão com esse todo, né? Essa conexão com esse conhecimento mais absoluto da vida. Então, certamente essa relação de Kafka com a arte, morte e conhecimento, essa trinca entre uma arte que revela o que ainda não está presente, esse conhecimento que quando chega já gera um desejo de morte, de destruição. Então, esse é um aspecto bem interessante também da obra do Kafka como um todo, e particularmente da sua relação aqui com artes plásticas. No capítulo seguinte, ele vai entrar, né, o autor, o Lemaitre, vai entrar na relação de Kafka com o amor. Então ele fala da primeira paixão de Kafka. Né? Kafka faz uma viagem, né, de férias para Trieste, acho que é assim que se pronuncia, Trieste, que é na Morávia, e nessa ida a essa cidade de férias, ele encontra uma jovem garota, né, uma garota chamada Hedwig Weiler, de apenas 16 anos. Kafka tinha, na época, 24 anos. Então, essa jovem garota, Kafka fica apaixonado por ela. Mas, novamente, essa coisa da subestimação que ele tinha, né, dessa autoestima baixa, né, dessa baixa autoestima, vamos dizer assim, que ele tinha em relação a ele. Tanto que numa das cartas que ele escreve para essa jovem garota, né, ele coloca assim: vês, sou um homem ridículo. Se me amas um pouco, é por piedade. O que me resta é o medo. Então veja, mesmo, né, ele despreza a sua própria escrita, que não consegue alcançar sucesso, ele despreza os seus desenhos, que ele fala que tenta, mas não dão em nada. Mesmo a relação amorosa, né, ele se vê como alguém que é amado por piedade. Então essa ideia da subestimação
é algo muito presente, né, ao longo da vida de Kafka. O autor segue nessa mesma linha da relação de Kafka com o sexo, com o amor, porque ele fala que Kafka, em alguns momentos do seu diário, resiste a que ele tinha predileção justamente por prostitutas. Ele diz que as mulheres que ele via mais bonitas na rua, quando ele procurava saber, eram as mulheres de má vida, né? Como ele fala, de vida ruim, de vida fácil, como a gente chama hoje, que é um nome terrível, né? Mas eram prostitutas. Então, além desse fato, o fato dele ter nascido numa rua, né? A casa dele ficava numa rua que tinha muitos prostíbulos. Então, essa relação dele, ele teve também muitas relações amorosas, furtivas, com serventes, com empregadas. Então, essa vida amorosa dele, essa vida também sexual dele, muito conturbada nesse sentido, muito fugaz nesse sentido. Isso vai se refletir na sua primeira vez, né, que é descrita também nos diários do Kafka. E ele fala que ele conheceu uma vendedora numa loja de tecidos e ele, né, faz um cortejo a essa vendedora, acaba tendo uma relação que ele descreve como abominável e excitante ao mesmo tempo. E é meramente uma relação, porque ele não acaba não tendo nenhuma relação amorosa com essa vendedora, e poucos dias depois sequer cumprimenta essa vendedora. Então essa primeira vez dele também, né, mais um trauma que ele vai ter que carregar, porque não parece ter sido algo prazeroso, algo bom para ele. Foi uma relação também tumultuosa, vamos dizer assim, também tumultuada, vamos dizer assim. No capítulo seguinte, o autor retoma a questão das atividades literárias, né? E além faz questão de mencionar não só aquelas influências, né, que a gente já tinha visto antes, Platão, Spinoza, que a gente já tinha comentado, mas ele acrescenta aqui algumas leituras do que Kafka estava lendo nessa época, né? Então ele menciona aqui Goethe, além do que a gente já tinha falado, Platão, Nietzsche, Flaubert, mas ele menciona Goethe, essa é uma figura muito importante para o Kafka, a gente vai ver isso mais à frente, mas também menciona aqui Thomas Mann, né? Nós temos aqui no quartinho, temos aqui uma coletânea com 2 textos do Mann, temos aqui o Tônio Kruger e Morte em Veneza. Thomas Mann é uma figura que o Kafka vai ler bastante. E outra figura que ele vai ler também é Søren Kierkegaard, que é aqui com seu Conceito de Angústia, talvez o mais importante livro do Kierkegaard. Então ele vai ler também uma figura que também tem um peso, né, uma melancolia, não à toa tem esse aqui, o Conceito de Angústia, como sendo uma das suas principais obras. Então são algumas leituras que o Kafka vai estar fazendo aí nesses seus anos de formação. Aí já estamos um Kafka com seus 20 e poucos anos, né? Essas discussões literárias, elas vão acontecer também num outro café. Então a gente está falando aqui, já falamos do Café Louvre, ele teve uma participação também no Café Central. Nós temos aqui um outro local que eles vão usar, que é o Café Arco. Nesse Café Arco, esse terceiro café que ele frequenta, também vai ser frequentado por um grupo de discussão. Esse grupo de discussão ele foi promovido pelo Max Brod. Então, Max ele fez um grupo de 4 pessoas. O Max, o Kafka, o Felix Welch e o Oscar Baum. Sendo que o Oscar Baum era um deficiente visual, inclusive. Né? Tem uma relação interessante do Kafka com o Oscar Baum com relação a essa questão da cegueira do Baum. Então, esses 4 amigos se sentam ali no Café Arco e discutem ideias filosóficas, né? Devaneios filosóficos. Então, são um grupo bastante coeso ali de amigos e isso demonstra o quanto o Kafka ainda queria progredir nessa ideia das discussões filosóficas. Além das discussões filosóficas, eles têm também uma outra grande prática, que é das caminhadas. Eles gostam muito de fazer caminhadas longas, de 7, 8 horas. Então eles saem também caminhando, né, nesses devaneios pelos arredores de Praga ali, e se divertindo e se nutrindo dessa convivência, né, que para ele foi tão prazerosa. Então esse gosto por essas flaneries, né, como a gente chama, essas caminhadas a esmo, essas caminhadas sem destino pelo puro prazer, né, pelo puro prazer de estar junto, de estar convivendo, revela também um outro aspecto de Kafka, que era, como eu comentei, esse prazer, essa relação amorosa que ele tem com a própria cidade de Praga. Então os próprios amigos veem que Kafka conhece muito de Praga, seus lugares, suas vielas, seus becos, suas praças, seus monumentos, suas igrejas. Então Kafka é um apaixonado por Praga. Né? Por mais que ele tenha essa relação de amor e ódio com a cidade, mas ele é um apaixonado pela cidade e seus amigos veem muito isso. E Kafka tem muito esse desejo, né? Essa prática de andar pela cidade. E o Max Brod menciona isso. Ele menciona que uma das práticas do Kafka era, aos domingos, fazer caminhadas solitárias pelas ruas de Praga, né? Caminhadas a esmos, ao acaso, sem um destino específico. Achei bem interessante e me lembrou também esse livrinho que eu comprei recentemente, ó, do Jean-Jacques Rousseau, Os Devaneios do Caminhante Solitário. Então,
não é à toa, certamente, talvez não há referência direta aqui por parte do Lemaitre, né, na biografia que a gente está comentando, mas Kafka e Rousseau têm esse algo em comum, que é esse desejo, né, esse prazer das caminhadas solitárias e usar essas caminhadas como elementos criativos, vamos dizer assim. Então, seguindo adiante, já encaminhando aí para a nossa finalização, nós estamos aí com 1 hora de vídeo, vamos encaminhar para a nossa finalização dessa primeira parte apenas do livro do Lemaitre. O Kafka não tinha, além dessa coisa das caminhadas nos arredores de Praga, e também dessas caminhadas solitárias, mas não vamos esquecer que Kafka também é um admirador da vida noturna de Praga. Ele é um grande frequentador dos cafés, dos teatros, dos cafés-concertos. Então, essa visão que às vezes a gente tem de Kafka como uma figura fechada, soturna, não corresponde também com essa prática do Kafka, que era a prática de um cara que, né, com seus amigos ali, não só as suas discussões filosóficas no Café Arco, mas também aí se aventurava pelos prazeres da noite de Praga. Então chegamos finalmente ao ano de 1909. 1909 é um ano importante por algumas questões. Primeiro, é o ano que Kafka consegue publicar seu primeiro texto, né, que é um enxerto daquele primeiro texto lá de descrição de uma luta, aquele primeiro texto que ele trabalhou, que chegou a mandar para uma revista e foi recusado. Ele consegue publicar na revista Imperium um enxerto, uma parte, um fragmento desse seu descrição de uma luta. Então, o primeiro texto de Kafka publicado em 1909. 1909 também é o ano que ele começa a escrever os seus diários, que na verdade não são diários daquele tipo de diário dizendo o que aconteceu no seu dia. É muito mais um caderno criativo, onde o Kafka se expressa, né, anota ali pequenos poemas, anota pequenos trechos, esboços de ideias, esboços de histórias. Então ali é um caderno criativo onde Kafka vai anotando tudo que vai passando pela sua cabeça e a partir daqueles fragmentos, alguns ele vai retrabalhar para virarem histórias que futuramente serão parte de seus romances, suas novelas, assim por diante. E também em 1909, então já temos 3 coisas importantes. Ele publica seu primeiro livro, ou seu primeiro texto, melhor dizendo, começa seus diários e faz sua primeira viagem internacional. Lembra aquela história que Kafka queria sempre viajar e tal? Ele chega até a comentar que gostaria de ter um emprego na América do Sul ou na ilha da Madeira, né, nos Açores. Então ele sempre foi um cara que quis, né, ir para além de Praga, quis ter essa relação com o mundo. Então, em 1909, ele consegue fazer isso com o Max Brod. Os dois, junto com o irmão mais novo do Brod, que é o Otto Brod, eles 3 viajam para a Itália e passam 10 dias na Itália, aí vivendo aí de ociosidade, né, só curtindo aí a vida na Itália durante 10 dias. E a única referência que eles têm, a única coisa que fica mais relevante aí nos registros, são as corridas de carro e as exibições aéreas, né, que isso está registrado aí. Porque também nessas viagens tem um aspecto também que o Max Brod sempre instigava o Kafka a escrever durante essas viagens, porque o Max Brod via que o Kafka estava meio paradão, estava meio, sua produção literária não estava produzindo, ele não estava produzindo como ele gostaria, né, ele não estava tão ativo na sua produção literária, e o Brod sempre instigando ele ali, né, dando um impulso para ele poder escrever. Então ele pedia que ele descrevesse o que estava acontecendo nas viagens, que ele anotasse tudo. Então ficam aí essas 2 anotações, as corridas de carro e as exibições aéreas. Outras 2 viagens vão acontecer também. Em 1910 e 1911, eles viajam para Paris. Só que acontece que em 1910, eles fazem a preparação para viajar para Paris, esses 3 novamente, nesse trio. Só que assim que eles chegam em Paris, o Kafka ele é atingido por furunculose, ele tem uma crise de furúnculos. Ele é obrigado a voltar para Praga enquanto os 2 seguem na viagem a Paris. Mas em 1911, aí sim, aí ele faz a viagem a Paris e aí aproveita de fato a capital francesa. É um pouco daquelas descrições que a gente comentou das artes, né? Aquelas poucas referências a Pablo Picasso, Van Gogh, vê um pouco também dessas viagens aí para conhecer as artes lá na capital parisiense, na capital francesa, né? Paris. E em 1912, mais uma viagem, aí dessa vez para a Alemanha, e aí sim uma viagem bem específica, porque eles queriam seguir os passos de Goethe, né? Tanto o Max Brod quanto o Franz Kafka eram admiradores de Goethe e queriam conhecer Weimar, né? Essa capital, esse lugar onde Goethe viveu. Então eles queriam seguir, né? Conhecer onde a casa onde Goethe viveu, o cemitério onde Goethe está enterrado. Então eles foram com essa intenção. Isso na cabeça do Kafka, porque o Brod tinha outras ideias também, outras intenções. Primeiro, continuar instigando o Kafka a escrever, né? Escrever inclusive um romance a 4 mãos aí com o próprio Max Brod. Então ele continuava instigando o Kafka a escrever. E um outro aspecto interessante foi que ele já foi para Leipzig, né? Uma das cidades alemãs por onde eles passaram. Ele já foi lá com a intenção de apresentar, de colocar
Kafka em contato com Ernest Rowolf, que era um editor. Então ele queria colocar os dois em contato para de repente ver que se o Ernest Rowolf, eles tinham interesse em publicar algo do Kafka. E ele consegue. O próprio Kafka comenta aqui, né, que o Rowolf quer publicar um livro dele. Então o Max Brod fica extremamente contente, exultante, porque o plano dele deu certo. Ele conseguiu colocar os dois em contato e, de fato, a editora do Ernest Rowolf, ele vai ser comprado depois pelo Kurt Wolff, e o Kurt Wolff será o editor de todas as obras de Kafka, à exceção de Um Artista da Fome, né, um dos poucos textos de Kafka que não são publicados lá por essa editora do Kurt Wolff, que na verdade é a editora que ele comprou do Ernest Rowolf, que foi essa figura que o Max Brod apresentou ao Kafka e que de fato saiu dali com a ideia de publicar o primeiro livro. Né? O Ernest se oferece como editor do livro do Kafka. E o que é esse livro que de fato vai ser publicado? São fragmentos de texto que o Kafka já vinha trabalhando há algum tempo. Então ele começa a trabalhar, começa a revisar esses fragmentos para poder publicar. E isso vira um verdadeiro pesadelo, justamente por aquela questão do Kafka não gostar, né, essa crítica excessiva que ele tinha ao que ele produzia. Então foi um pesadelo ele organizar, ele se debruçar sobre aqueles textos, se debruçar sobre aqueles fragmentos, tentar construir algo concatenado, algo que ele próprio achasse que era digno de publicação. Tanto que ele muitas vezes ele quer desistir daquilo, quer desistir do livro, quer voltar atrás, gostaria que aquela ideia nunca tivesse surgido, que ele nunca tivesse sido apresentado por Ernest. Então aquelas crises que o Kafka ao longo da sua vida terá com relação à qualidade do seu trabalho. Mas o fato é que em 1913, graças a Max Brod, graças a Ernest Rowolf, Kafka publica o seu primeiro livro, chamado Contemplações, que é essa coletânea de fragmentos de textos que ele já vinha aí trabalhando ao longo dos anos. Então temos aí a virada de página, a primeira publicação do Kafka, Contemplações, de 1913. E como não poderia deixar de ser, o Kafka coloca lá, dedicado a MB, dedicado a Max Brod, que foi de fato o cara que lutou para esse livro acontecer. Então, gente, é isso. Finalizamos aí, já temos com mais de 1 hora de vídeo. Então vamos finalizar essa primeira parte da nossa biografia sobre Kafka. Então a gente acompanha todo esse processo e agora, publicado o primeiro livro, vamos ver o que vem pela frente na produção desse grande legado literário, que é o legado deixado pelo grande gênio de Praga, o Franz Kafka. É isso, domingo que vem, então teremos 2 vídeos, a segunda parte dessa biografia e o vídeo especial sobre Dostoiévski, em homenagem ao aniversário de Dostoiévski. Então, para finalizar o vídeo, quero fazer aqueles recadinhos de sempre, pedir para você deixar o like no vídeo, dar a sua curtida nesse vídeo aqui, se você acha que esse vídeo foi interessante, se acrescentou alguma coisa para você. Se inscreve aqui no canal do YouTube, né? Se você gosta de livros, se você é apaixonado por livros, não deixe de se inscrever aqui no canal. Todo domingo tem vídeo novo, e em alguns casos até mais de um vídeo no domingo. E também, se você quer continuar esse papo aqui sobre livros, vai lá no Instagram e segue a gente no @prazer em conhecer Lipe, que nós temos vídeos matinais, segundas, quartas e sextas, sempre falando sobre o poder transformador da leitura. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E fica aqui o nosso abraço. E fica aqui a lembrança de domingo que vem, acompanhe esses 2 vídeos. Segunda parte da biografia de Kafka e o vídeo especial de Dostoiévski. É isso. Obrigado pelo seu tempo. E lembre-se, a busca nos une. Um abraço.